Olá, boa noite. O BNews 19 horas está no ar. O Brasil deve fechar 2025 com um recorde histórico na aviação comercial. A previsão é de 130 milhões de passageiros transportados no ano, segundo o Ministério de Portos e Aeroportos, com base em dados da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil. Entre janeiro e novembro, mais de 117 milhões de pessoas já voaram pelo país, um crescimento de 9,3% em relação ao mesmo período do ano passado. Nos voos domésticos, o número de assentos ocupados subiu 8% e nos internacionais o aumento foi de 13,6%. Segundo o Ministério, os resultados superam pela primeira vez os números pré-pandemia e refletem a retomada do setor. Os países que mais tiveram movimentação com o Brasil em 2025 foram Argentina, Estados Unidos, Chile e Portugal. Mudando de assunto, depois de quase 13 anos desde o início das obras e 6 anos de paralisação total, a primeira parte do trecho norte do Rodoanel de São Paulo finalmente foi entregue aos motoristas nesta terça-feira. O novo trecho tem cerca de 24 quilômetros de extensão e liga as rodovias Fernão Dias e Presidente Dutra, com interligação ao trecho leste do Rodoanel na rodovia Ayrton Senna. O investimento total chega a quase 3 bilhões e 400 milhões de reais. Desse valor, cerca de 1 bilhão e 350 milhões foram aportados com recursos públicos e aproximadamente 2 bilhões pela concessionária Via Ápia. As obras do restante do trecho norte até a rodovia dos Bandeirantes têm previsão de conclusão no segundo semestre de 2026. Era impossível fazer uma obra que estava parada há quantos anos? Há quantos anos se falava do Rodoanel Norte? E a primeira etapa do Rodoanel Norte, a gente entrega o trecho de 26 quilômetros que liga a Dutra a Fernão Dias. A parte que será inaugurada agora conta com 4 túneis, 2 em cada sentido. O maior deles tem 940 metros de extensão. Haverá cobrança de pedágio no sistema Free Flow, sem praças físicas, na região de Guarulhos. O valor da tarifa ainda será divulgado. A concessionária investiu cerca de 24 milhões de reais na instalação dos pórticos. A expectativa é que cerca de 54 mil veículos circulem diariamente pelo novo trecho, sendo 60% caminhões. Para o setor de transporte de cargas, a liberação representa uma alternativa importante para evitar gargalos históricos na Marginal Tietê. O trecho é classificado como rodovia de classe 0, sem acessos intermediários. Quem entra pela Dutra só poderá sair na Fernão Dias, enquanto a obra não estiver totalmente concluída. As pistas têm 3 ou 4 faixas, mais largas que o padrão, e a velocidade máxima será de 100 km por hora para veículos leves e 80 para pesados. Iniciado no fim da década de 1990 para desafogar as marginais Tietê e Pinheiros, o Rodoanel terá, ao final, cerca de 176 quilômetros de extensão. No Maranhão, o lançamento do foguete sul-coreano Hambit Nano, a partir do centro de lançamento de Alcântara, terminou em explosão pouco depois da decolagem, no final da noite de ontem. Segundo a Força Aérea Brasileira, uma falha durante o voo levou à perda do veículo que não era tripulado. Ninguém ficou ferido e as equipes da FAB e do Corpo de Bombeiros foram até a área de impacto para avaliações. O foguete levava experimentos científicos e satélites, e a missão era a primeira tentativa de lançamento orbital a partir do Brasil em mais de 2 décadas. O lançamento havia sido adiado algumas vezes por questões técnicas. As causas da falha estão sendo investigadas em conjunto pela FAB e pela empresa coreana. O novo ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, tomou posse em Brasília, defendendo um turismo mais inclusivo, com mais acesso ao lazer e a geração de oportunidades para a população. O novo ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, tomou posse nesta terça-feira em cerimônia no Palácio do Planalto, em Brasília. Indicado pela União Brasil, Feliciano assume o lugar deixado por Celso Sabino e chega ao cargo com um discurso marcado pela inclusão e pelo compromisso social. Para ele, o turismo precisa deixar de ser privilégio e se tornar direito.
Durante o discurso de posse, o novo ministro afirmou que o turismo precisa ser pensado para toda a população, especialmente para quem ganha menos. Segundo ele, viajar, descansar e viver o lazer não podem ser tratados como um luxo, mas como parte do desenvolvimento do país. O turismo tem que ser do povo, pelo povo e para o povo, promovendo eventos que geram alegria e a geração de emprego e renda, promovendo acesso de nossos belos destinos a quem ganha menos no país, que é a maioria da população. Isso se faz tornando o turismo mais inclusivo, mais acessível. O povo já trabalha muito. Turismo não pode ser só de rico. Turismo tem que ser de todos. Natural de Campina Grande, na Paraíba, Feliciano agradeceu ao presidente Lula pela oportunidade e destacou a importância das políticas públicas para transformar realidades, lembrando a transposição do Rio São Francisco como um símbolo de inclusão e desenvolvimento. O novo ministro também reconheceu que os desafios são grandes e que ainda há muito trabalho pela frente no setor. Se há uma forma de medir que o Brasil avançou, é ver gente viajando, desfrutando do lazer com suas famílias, porque felicidade e alegria não pode ser uma questão de classe social. A posse também foi marcada pela despedida de Celso Sabino, que destacou o legado da COP30 em Belém como uma das conferências mais inclusivas já realizadas. A escolha de Gustavo Feliciano foi indicada pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, que ressaltou o perfil jovem e a experiência do ministro na área do turismo. Os portos da região sul do país movimentaram 108 milhões e 400 mil toneladas entre janeiro e outubro deste ano, segundo dados da ANTAQ. O volume representa crescimento de mais de 7% na comparação com o mesmo período do ano passado. O desempenho foi puxado pelos granéis sólidos e principalmente pelas cargas containerizadas, que tiveram alta superior de 20%. Entre os portos, Paranaguá lidera a movimentação na região, seguido pelo Porto do Rio Grande. Segundo o ministro de Portos e Aeroportos, os resultados refletem investimentos em infraestrutura, modernização e melhor gestão nos portos sulistas. Agora vamos para o portal bnews.com.br e eu destaco uma notícia que vem, olha só, da distribuição de energia elétrica, porque o excesso de oferta leva o Operador Nacional do Sistema Elétrico a considerar um acionamento de plano emergencial. O Operador Nacional do Sistema Elétrico vê essa possibilidade, inclusive, de solicitar que distribuidoras de energia elétrica cortem a geração de usinas conectadas diretamente em suas redes, como pequenas centrais hidrelétricas, usinas a biomassa, eólicas e solares de pequeno porte no dia do Natal, no dia 25 de dezembro. Os técnicos indicaram um sinal amarelo a respeito dessa possibilidade, o correspondente ao estado de atenção para essa medida, que corresponderia ao primeiro acionamento do Plano Emergencial de Gestão de Excedentes de Energia da rede de distribuição. A confirmação sobre o acionamento ou não será feita apenas na véspera do Natal. Então, vamos aguardar para ver como é que fica essa informação e se realmente ela vai ser realizada. E no Brasil, o transporte rodoviário é o principal responsável pelas emissões de gases de efeito estufa no setor de mobilidade. O inventário nacional aponta crescimento de cerca de 10% nas emissões de dióxido de carbono em 12 anos. Especialistas e parlamentares defendem a ampliação de modais como ferrovias, hidrovias e cabotagem para reduzir a poluição e tornar a logística mais sustentável. No Brasil e no mundo, o setor de transportes é um dos maiores responsáveis pelas emissões de gases de efeito estufa. De acordo com o Inventário Nacional de Emissões Atmosféricas por Veículos Automotores Rodoviários, as emissões de dióxido de carbono cresceram cerca de 10% entre 2012 e 2024, acompanhando o aumento da frota. Só no ano passado, os automóveis responderam por 34% das emissões, seguidos pelos caminhões semipesados,
22%. O inventário atende às diretrizes da Política Nacional de Qualidade do Ar e apoia estados na utilização de seus procedimentos, condição necessária para acessar recursos da União, uma das alternativas para colaborar na diminuição das emissões no setor de transportes está na multimodalidade, ou seja, na diversificação dos modais, principalmente o ferroviário, a cabotagem e as hidrovias. Hoje nós temos apenas 12 mil quilômetros de ferrovias em operação. Nós temos um potencial de 60 mil quilômetros de hidrovias e só usamos 19 mil. E não tem investimento nenhum, a olho nu não temos. Ora, essas cargas e esses passageiros vão continuar, trafegando nessas rodovias que estão combalidas, tanto estruturalmente, na base subbase, na sinalização, que não existe praticamente, é um clamor, tudo isso, e na geometria que eu falei. O que é geometria? São as curvas horizontais e verticais que foram dimensionadas há muitos anos, e também a elevação e superlargura, que na maioria das vezes não tinha. O gás carbônico representou 97% do total das emissões do setor. A frota brasileira ultrapassou 71 milhões de veículos em 2024, sendo a frota pesada composta por caminhões e ônibus, somando 2,5 milhões de unidades. Os trens chegam a emitir até 85% menos poluentes que os caminhões nas mesmas rotas. Quanto às hidrovias, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAQ, destaca que esse modal é 5 vezes menos poluente do que o rodoviário e emite cerca de 30% menos dióxido de carbono do que uma ferrovia por tonelada transportada. Temos que fazer um planejamento, fazer um trabalho intermodal, um olhando para o outro. A rodovia tem que olhar para a ferrovia tem que olhar para a hidrovia tem que olhar para a dutovia e todos temos que olhar para os terminais, que são os portos e os aeroportos. Infelizmente não fazemos isso e, por acaso, a gente está numa situação muito periclitante, muito difícil com relação ao transporte brasileiro. A dependência excessiva das rodovias no Brasil, principalmente em função da responsabilidade sobre o escoamento de grãos e de mercadorias, além do impacto direto sobre a poluição do ar e o aquecimento global, pode levar ao colapso do transporte rodoviário em algumas regiões. Para o ex-ministro da Secretaria Nacional de Portos, ao impulsionar modais com menos emissões e maior capacidade de carga ou passageiros, o país pode avançar em direção a uma matriz mais saudável, contribuindo para a redução de gases de efeito estufa e formação de corredores logísticos mais eficientes. Hoje eu defendo muito mais o modal ferroviário e hidroviário do que do próprio rodoviário, porque o Brasil não tem também investido nesse segmento, nesse setor. Quando a gente não investe em hidrovias, quando a gente não investe em ferrovia, essa carga tem que ir para algum lugar. E está indo para as rodovias que já estão com muita dificuldade. Muita dificuldade. Por que nós temos dificuldades nas rodovias? Porque o pavimento do Brasil, a pavimentação asfáltica, vamos dizer assim, e a base e subbase, ela foi dimensionada já há muitos e muitos anos. Naquela época tinha um caminhão mais pesado, tinha 15 toneladas. Hoje nós temos um caminhão que tem 60 toneladas. O pavimento não está dimensionado para isso. A geometria da estrada também não estava prevendo isso. E também as obras de arte especiais, que é a ponte, viaduto, túneis, etc. A Justiça Federal autorizou a continuidade do licenciamento e das obras do trecho 2 da derrocagem do Pedral do Lourenço, no Rio Tocantins, em Itupiranga, no Pará. O juiz entendeu que não há ilegalidade comprovada que justifique a paralisação do projeto neste momento. Ao mesmo tempo, determinou a suspensão parcial do processo por 45 dias para reavaliação das compensações sociais às comunidades afetadas, que reclamam que o valor previsto hoje é insuficiente. Assim, as obras podem avançar enquanto o debate sobre as medidas compensatórias continua. O BNews 19 horas fica por aqui. Uma ótima noite para você. Voltamos a nos encontrar amanhã. Até lá!